Olá galera, tudo certinho? Eu sou o Ricardo e sou discípulo de Jesus Cristo. Olha aí, gravando esse vídeo aqui rapidinho para compartilhar com você aqui algumas passagens de um livro que eu já li muitas vezes e queria compartilhar com você. É o livro Cristianismo Pagão. Cristianismo Pagão, olha aí. Cristianismo Pagão. Já leu esse livro? Se não leu, eu recomendo. Ele fala sobre muitas coisas, muitos conceitos, muita origem de muitas práticas dentro das igrejas católica e da igreja protestante. Fala as origens, fala de onde veio, enfim. E o título é Cristianismo Pagão. O autor é Frank Viola. Frank Viola. Vou ler aqui o capítulo que fala sobre o pastor. O capítulo que fala sobre o pastor, tá certo? Pastor no sentido sacerdote, no sentido como ofício, como um título, como um cargo, e não como pastor da igreja primitiva, tá certo? Eu vou ler aqui esse trecho aqui rapidinho, que é o capítulo 5 do livro. O título é O Pastor, obstáculo para o funcionamento de cada membro. Vamos ler? São 27 páginas que fala sobre o ofício do pastor. 27 páginas, mas eu só vou ler aquilo que me interessa, tá bom? Se você comprar o livro, você lê todo. O subtítulo, que fala sobre o pastor como profissão, como o sacerdote do povo, diz assim: como o papel pastoral prejudica a vida coletiva. Vou ler aqui rapidinho. Diz assim: agora, depois de desenterrar as raízes do pastor contemporâneo, vamos nos atentar para os efeitos práticos que o pastor exerce sobre o povo de Deus. A distinção antibíblica clero-leigo tem causado incontamináveis danos ao corpo de Cristo e provoca uma ruptura na comunidade dos crentes por classificá-lo como cristãos de primeira e de segunda classe. A dicotomia clero-leigo perpetua uma horrível mentira de que alguns cristãos são mais privilegiados do que outros para servir ao Senhor. O ministério do único homem é completamente alheio ao Novo Testamento e ainda assim o aceitamos enquanto sufoca nosso funcionamento. Somos pedras vivas, não mortas. Porém, a posição do pastor nos tem transformado em pedras que não respiram. Permita-me ser pessoal. O ofício pastoral vem roubando seu direito de funcionar como membro do corpo de Cristo. Ele distorceu a realidade do corpo, fazendo do pastor uma grande boca e de você uma orelha minúscula, deixando você na condição de espectador mudo, capaz de apenas de fazer anotações do sermão e de passar a bandeja da oferta. E ele continua falando aqui: mas isso não é tudo. A moderna posição de pastor passa por cima do principal ensinamento da carta aos Hebreus sobre a finalidade do antigo sacerdócio. Torna o ensinamento de 1 Coríntios capítulo 12 a 14 de que cada membro tem o direito e o privilégio de ministrar em uma reunião eclesiástica ineficaz. Anulou a mensagem de 1 Pedro capítulo 2 de que cada irmão ou irmã é um sacerdote funcional. E ele continua. Ele fala aqui: isso não é tudo. O pastorado contemporâneo é um rival da liderança funcional de Cristo em sua igreja. A posição de pastor mantém um lugar único de centralidade e de direção entre o povo de Deus, um lugar reservado para apenas uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única cabeça e a palavra final da igreja. Por sua posição, o pastor desloca e suprime a direção de Cristo por implantar a si como cabeça humana da congregação. Ele continua: por essa razão, não há nada que impeça tanto com o cumprimento do propósito eterno de Deus como a função do moderno pastor. Por quê? Porque o foco deste propósito é que a direção de Cristo seja visivelmente manifesta na igreja, através do funcionamento livre e aberto do corpo, em que cada membro participa. Enquanto a posição de pastor estiver presente numa igreja em particular,
tal igreja terá uma chance mínima de testemunhar algo tão glorioso. E ele fala mais um pouquinho aqui. Ele fala aqui a conclusão, né, das 27 páginas que ele fala sobre o ofício de pastor, sobre o pastor moderno hoje. São 27 páginas. A conclusão dele é: o pastor moderno é o elemento menos questionado no cristianismo contemporâneo. Mesmo assim, não há uma única linha nas escrituras que justifique sua existência, nenhuma folha de figueira para cobri-lo. Assim, o pastor dos nossos dias nasceu da regra do bispo único, engendrado por Inácio e Cipriano. O bispo transformou-se em presbítero local. Na Idade Média, o presbítero se converteu em sacerdote católico. Durante a Reforma, foi transformado em pregador, ministro e finalmente em pastor. O homem sobre o qual todo o protestantismo é dependurado, reduzindo em uma sentença: o pastor protestante nada mais é que um sacerdote católico, um pouco reformado. Mais uma vez estamos falando sobre o ofício e não do indivíduo. O sacerdote católico tinha 7 ofícios durante o tempo da Reforma: pregar, ministrar sacramento, rezar pelo rebanho, ter vida santa e disciplinada, seguir ritos da igreja, apoiar pobres e visitar enfermos. O pastor protestante, além de assumir todas essas responsabilidades, às vezes também abençoa eventos cívicos. O famoso poeta John Milton foi bem sucedido ao dizer: o novo presbítero é simplesmente a versão do velho sacerdote ampliado. Uma outra versão para isso seria: o pastor moderno não é outra coisa senão o sacerdote antigo, mais evidente, escrito em letras grandes. Em letras grandes. Tá bom? Ele ainda fala assim, ó, no comecinho: elimine o pastor e a maioria das igrejas protestantes entrará em pânico. Remova o pastor e o protestantismo, como conhecemos, poderá morrer. O pastor é o ponto focal, dominante, a base e a peça central da igreja contemporânea. Ele incorpora o protestantismo contemporâneo. Ok? Fala sobre muito. O capítulo 5 desse livro fala sobre muitas coisas sobre o pastor contemporâneo. Fala sobre como surgiu a ordenação pastoral. Enfim, fala sobre muitas coisas, muito interessante. Você concorda? O que você acha? Você concorda? Se você concorda ou não, coloca aí nos seus comentários. Está escrito aqui nesse livro: Cristianismo Pagão. A origem de muitas práticas que os evangélicos ou os protestantes fazem todos os domingos nos seus templos, nos seus cultos, nas suas liturgias. Muitas delas não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Uma delas é o pastor contemporâneo. É antibíblico. Tá bom? Legal? Concorda? Não concorda? Deixa aí seu comentário. Eu sou o Ricardo, sou um discípulo de Jesus Cristo. Valeu, um abraço, tchau!